Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez convosco. E iniciando este culto matinal, eu quero compartilhar com você no livro de Colossenses, capítulo 3, o verso 23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Convido a você, querido ouvinte, querido internauta, para que nos curvemos perante o nosso Pai Celestial para uma breve oração. Querido Deus, nosso Pai eterno, buscamos a Tua presença neste momento, agradecidos por mais um amanhecer. Obrigado, pois o Senhor cuidou de nós, nos dando uma boa noite, e neste momento buscamos a Tua face. E neste encontro contigo, neste culto matinal, queremos entregar as nossas vidas. Ó Senhor, usa-nos como instrumento em Tuas mãos, para que, aonde estivermos, possamos fazer a diferença. Que possamos deixar um testemunho de cristãos. Venha estar com os nossos irmãos internautas, os irmãos que nos acompanham no YouTube. Venha nos dar a Tua bênção deste encontro. Suplicamos o perdão dos nossos pecados. Abre as nossas mentes para recebermos a Tua palavra neste momento. Suplico em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, é com grande alegria que nós estamos aqui nesta manhã, buscando a face do Senhor, não é mesmo? E aquele que busca, encontra, não é mesmo? E eu convido a você para louvarmos a Deus nesta manhã com o hino Mansão sobre o Monte.
Amém! Você e eu temos uma bela mansão lá no céu, né? Que possamos nos preparar para estarmos lá. Nós aguardamos ansiosamente este dia. Amém por isso, né? Queridos ouvintes, nós vamos meditar nesta manhã sobre o tema de todo o coração para o Senhor. Você já ouviu falar que metade não se conta? É interessante, né? Metade não deve ser contada. Como assim? Não existe meio cristão, né? Ou somos de Cristo ou não somos. Queridos, nós lemos aqui em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que podemos fazer neste mundo, não devemos fazer porque somos cobrados, mas devemos fazer como para Deus. Com isso em mente, buscaremos fazer as melhores coisas, ou seja, da melhor qualidade possível, não é mesmo? A capacidade que temos de fazer o melhor deve ser usada para que possamos fazer o melhor. Deve ser sempre este o nosso pensamento. Gente, Pieter Beckgen, ele ganhava a sua vida no rio. Como assim? Ele transportava pessoas, pertences, alguns bens no rio Amstel. Às vezes, ele navegava pelos canais de Amsterdã com outros crentes. Esses crentes iam fazer o seu culto em segredo. Eles viviam em plena perseguição. Não era digno de vida aquele que seguisse dogmas diferentes da grande igreja. Quando Peter e a sua esposa ganharam seu primeiro filho, esse casal tentou fazer como Joquebede e Arão. Eles tentaram esconder o seu bebê para que aquele bebê não fosse, então, crismado. O que é isso? Que palavra difícil? Talvez alguns saibam facilmente, né? Mas esta é uma cerimônia, né? Um sacramento da Igreja Católica em que o fiel recebe, através da ação do bispo, a unção do crisma, que é o óleo de oliveira. Então, é um ritual católico. E Peter e a sua esposa, sendo cristãos, eles não queriam que seu filho passasse por esse ritual. Então, aconteceu algo muito triste. Os seus vizinhos os entregaram. Perfeito. Eles delataram aquela situação aos magistrados. Então, foi acusado de crimes contra a majestade divina e secular e foram tidos como perturbadores da paz. Peter, o pai, foi julgado e condenado à fogueira e a ter as suas propriedades confiscadas. Mas antes de ser queimado, antes de serem confiscados os seus bens, ele deveria passar por torturas. Momento difícil, né, queridos ouvintes? Sim. Passando pela tortura, o objetivo era que ele negasse a sua fé. Você já passou por esse momento difícil? Ou você nega a sua fé, ou você morre. Mas a fé de Peter era uma fé inabalável. Ele não renunciou. E no dia da execução, estava firme, estava em pé. Isso aconteceu em janeiro de 1569. Quando um amigo chamado William James soube da condenação de Peter,
ele decidiu viajar até o local da execução do seu amigo. Ele queria chegar a tempo. Infelizmente, quando ele chegou, o portal de Amsterdã já estava fechado. Mas ele tentou de todos os argumentos e conseguiu uma permissão do soldado que estava à porta. Então ele conseguiu entrar correndo para o local da execução e Peter já era levado ao patíbulo. Que palavra difícil é essa? O patíbulo é justamente um local de execução. É uma estrutura geralmente feita de madeira para ali ser, então, executado o que é sentenciado à morte. Às vezes enforcado, às vezes também incendiado, queimado. E pode acontecer outra forma também. Bom, Peter estava, então, condenado à morte, seria queimado. Aquele amigo, William James, vendo o seu companheiro de longe, ele não pôde abraçá-lo mais. Mas ele queria deixar algumas palavras de ânimo para aquele fiel cristão. E então ele gritou com toda a força: "Não perca a coragem, irmão querido." Estas foram as últimas palavras que Peter recebeu de incentivo em sua vida. Alguém que o anima a enfrentar aquele momento tão difícil, onde sua vida seria ceifada. O que teria dado a Peter uma fé tão grande, uma fé capaz de enfrentar a morte, entregando a sua vida por amar a Jesus, não hesitando, não negando, não renunciando à sua fé? Há uma razão apenas. A razão é justamente que ele não cria em Jesus apenas como um homem bom. Peter acreditava que Jesus era divino e a sua oferta de vida eterna compensava ser selada pelo seu sangue. Sim, ele entendia que Jesus merecia a sua vida como sacrifício. Então, Peter entendia que não deveria ser a melhor escolha rejeitá-lo, rejeitando a vida eterna. Peter aceitou as palavras do Salvador, que foram proferidas a Marta, por exemplo. Marta ouviu de Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente." João 11, 25 e 26. Foram palavras de consolo a Marta. E Marta pôde se surpreender com o resultado das palavras de Jesus. Ela pensava que seria uma ressurreição só no final de tudo, a ressurreição dos justos. Mas o seu irmão foi ressuscitado antes, naquele mesmo dia que Jesus falou a Marta. Queridos, Peter, ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava que não compensava de forma alguma renunciar a Jesus. E assim como Peter, muitas pessoas renderam suas vidas em vez de negar a sua fé. Eu imagino que você deve passar por alguns momentos difíceis na sua vida. Mas quando a gente vive num período de liberdade religiosa, talvez é quase impossível nós imaginarmos essa situação aqui. Alguém que defende a palavra de Deus, alguém que acredita tanto na Bíblia Sagrada que está disposto a morrer do que renunciar à sua crença na palavra de Deus. Queridos ouvintes, por maiores que sejam as nossas dificuldades, eu acredito que você ainda não passou por este momento aqui, um momento de decisão. Ou você abandona essa verdade que você diz acreditar, ou você morre.
Mas não era uma simples morte. Era uma tortura seguida de morte. Imagine que situação. Algo feito em público. Algo que deveria causar pânico nas pessoas que assistiam, para que não mais aceitassem a verdade, para que não passassem por aquela situação, aceitando o cristianismo. Sim, no século XVI, muitas pessoas morreram por amar a Jesus. Eu pergunto a você, você ama a Jesus? Tanta gente nega a Jesus por menos coisas do que isso aqui. Por pequenas renúncias que não estão decididos a fazê-las. Queridos, nós lemos que tudo que nós fazemos devemos fazer de coração, como ao Senhor e não aos homens. Se nós decidimos seguir os passos de Jesus, devemos fazer isso de todo o nosso coração. Esse coração não é essa bomba que faz circular o sangue no nosso corpo. Esse é o coração, a nossa mente, o centro de nossa vontade, a razão. Nós devemos amar a Jesus de todo o coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa faculdade. E isso envolve a escolha diária. E uma das escolhas é justamente renunciar às coisas que não nos edificam. Queridos, quando amamos a Jesus, odiamos aquilo que Jesus odeia. Mas isso, então, não se trata de uma natureza que é inclinação natural nossa. Para isso é preciso, então, alimentarmos a natureza divina. Sim, em nossa mente existe uma grande batalha. E devemos alimentar as coisas espirituais. Alimentarmos a vida espiritual, para que possamos suportar as tentações, suportar as agruras, e se chegar ao caso, como passou Peter, possamos então estar decididos a não renunciar a essa verdade. Quantas vezes nós ouvimos alguns relatos de alguém que não quis ser percebido como cristão na faculdade, entre os amigos, quando está num local onde nenhum dos irmãos da igreja o percebem, ou seja, quando está num local onde não há ninguém, essa pessoa se mescla no meio da multidão, sendo mais um príncipe nas trevas, mais uma princesa nas trevas. Olha, pessoal, é muito importante nós lembrarmos isso aqui. Quando amamos a Jesus, fazemos apenas o que Jesus faria no nosso lugar. A nossa meta diária deve estar baseada na seguinte interrogação: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria desse jeito? Com esta resposta, facilita nós seguirmos o caminho. Ou não, não é mesmo? Então, quando amamos a Jesus, fazemos as coisas de coração. Nós não devemos amar a Jesus com medo do irmão da igreja, com medo do obreiro, com medo do pastor, com medo do dirigente da igreja, com medo dos irmãos da comissão. Não, isso não é amar a Jesus, isso é temer o próximo, ter medo. Queridos, o desafio do cristão hoje é saber ser cristão em plena liberdade. Parece uma contradição, não é mesmo? É um desafio hoje ser cristão em plena liberdade. Nós vivemos com livre, né? Total liberdade aí, vivemos livremente, podemos estudar a Bíblia, podemos cantar na praça, podemos distribuir literaturas, podemos fazer um contato em meio à rua, e nada vai nos acontecer. E qual tem sido a nossa prática diária? Parece que esquecemos. É um privilégio
que temos de ter a liberdade religiosa. Isso foi conquistado com muito sangue. Mas enquanto muita gente morria e muitos assumiam o lugar daqueles mártires, perseguidos eram até a morte. Hoje, ninguém é perseguido, pelo menos aqui em nosso país, por ser cristão, por seguir a palavra de Deus. E quantas pessoas nós trouxemos aos pés de Jesus? Então, é um desafio mesmo, ser cristão em plena liberdade. Ou seja, viver como Cristo viveria em nosso lugar hoje. Nós devemos entender que nascemos para uma missão. Nascemos para levar outras pessoas aos pés de Cristo. E estaremos eternamente com essas pessoas na nova terra. Mas só estaremos na nova terra se estivermos com essas pessoas. Ou seja, elas só estarão lá se nós a trouxermos, se nós direcionarmos essas pessoas a Jesus. Então, o meu desafio nesta manhã é que possamos compartilhar a verdade, para que, quando chegar a extinção da liberdade religiosa, já tenhamos muita gente encaminhada para o céu. E não tenhamos aquele remorso. Poderia ter feito uso da liberdade para evangelizar. Esse remorso não deve acontecer conosco. Para isso, devemos mudar a história hoje. Devemos compartilhar a verdade. E os mártires do passado olhavam além das chamas, olhavam além das torturas e viam pela fé a eternidade. Pela fé, apegavam-se à promessa de Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá eternamente, queridos. Então, que possamos ter essa meta, a meta de viver eternamente com Jesus. Essa promessa de ressurreição é certa, é verdadeira. O próprio Jesus prometeu. E ele vai cumprir a sua palavra. Eu quero que você medite na próxima música. Que Jesus foi preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Somos chamados a ter essa conquista, a alcançarmos a vitória. Medite nessa letra enquanto cantamos Além do Céu Azul. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Amém. Anelo alcançar além do céu azul. Eu imagino que você também. Que possamos viver como cidadãos do céu, lembrando que temos uma nova terra, onde habita a paz, onde nada de ruim nos acontecerá. Que possamos ser fiéis no mundo de liberdade que vivemos. Queridos, nós temos aqui vários pedidos de oração e vamos fazer mais uma vez diferente. Nós não vamos mencioná-los um por um, tá? Mas vamos entregá-los nas mãos
do nosso Pai Celestial. E o desafio desta manhã é que você ore em prol do pedido feito após a sua expressão no chat. Ou seja, se você desejou aqui, bom dia, e abaixo de você alguém coloca um pedido de oração, esse é o pedido pelo qual você deverá orar. Ok? Entendido? E talvez, se você é a última pessoa e percebe que ninguém colocou um pedido de oração depois de você, ore pela primeira pessoa que apresentou o seu pedido aí no chat. Ok? Temos aqui vários pedidos em prol das famílias. Esse é um pedido muito importante. É um pedido que não deve deixar de ser apresentado cada dia aqui, né? E eu agradeço por você reconhecer isso. Temos vários pedidos aqui em prol das famílias, em prol dos filhos, em prol do cônjuge, em prol dos enfermos. É verdade, tem muita gente enferma. Vamos orar por essas pessoas. Tanto pessoas que pertencem à igreja que nós pertencemos, como outras pessoas que estão aí pelos hospitais. Os hospitais estão cheios, né? E oremos também em prol do ministério, oremos em prol da comportagem, né? Para que Jesus volte logo. E neste momento vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por refletirmos na Tua palavra nesse momento. Que a cada dia possamos ter em mente que tudo o que formos fazer, devemos fazer de coração, devemos fazer de boa vontade. E como decidimos seguir as pisadas de Jesus, que a nossa atitude de cristão seja de coração, que não seja por causa de que alguém esteja nos vigiando, não seja por causa do medo de alguém nos entregar por nos ver fazendo alguma coisa errada. Senhor, queremos ser cristãos por amarmos a Jesus e que possamos, então, amá-lo plenamente. Ó Senhor, te damos graças, pois vivemos em plena liberdade religiosa. Sabemos que isso não vai durar muito tempo, mas enquanto a temos, que possamos fazer as coisas enquanto é dia. Que possamos, então, cumprir a nossa missão de missionários, levando o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, compartilhando a verdade através de um contato missionário, através das literaturas que facilmente podemos distribuí-las. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Coloca o caráter de Jesus em nossa vida. E que a vida que vivemos não seja a nossa mesma, mas que Cristo possa viver em nós. Senhor, quero entregar em tuas mãos a gratidão dos nossos ouvintes e internautas que expressaram aqui no chat a felicidade de estar aqui em mais um culto matinal. A felicidade de receber de Ti o dom da vida em mais uma manhã. Ó Senhor, muito obrigado pela nossa família, pelo alimento, por conhecermos essa verdade tão preciosa. Obrigado por nos amar. E aqui, Senhor, quero entregar em Tuas mãos cada um destes pedidos que aqui foram apresentados. O Senhor sabe o porquê cada um tem pedido. Aqui os pais que estão pedindo oração em prol dos seus filhos, para que amem a Ti, que tomem a decisão ao Teu lado. Venha estar com aqueles que desviaram do Teu caminho. Traze-os de volta, Pai. Venha estar com os cônjuges que ainda não estão trilhando a verdade, para que possam tomar essa decisão o mais rápido possível. Tem misericórdia dos enfermos. Aqui temos vários pedidos, e que o Senhor tome-os em Tuas mãos. Abençoe o nosso dia, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Que os Teus anjos estejam ao nosso lado e ajuda-nos a não cairmos em tentação. Prepara-nos para a Tua breve volta.
Fique conosco, dirigindo os nossos passos, nos dando um dia feliz, em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, foi muito bom estar com vocês. A seguir, temos o estudo da lição, o programa Lições para a Vida, e que você possa estudar com a gente a lição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um ótimo dia para todos. Tchau!